O vasto Império Persa, em seu auge, superava em extensão até mesmo o poderoso Império Romano. Enquanto Roma dominava cerca de 4,4 milhões de quilômetros quadrados, a Pérsia se estendia por impressionantes 5,4 milhões, abarcando quase metade da população mundial no ano 480 a.C. Naquela época, dos aproximadamente 110 milhões de habitantes do planeta, cerca de 50 milhões viviam sob seu domínio. Com tamanho poder e influência, surge uma pergunta intrigante: porque o conhecimento sobre os persas e tal limitado em comparação com o que sabemos sobre os romanos. Os persas foram pioneiros em diversas áreas que moldaram a civilização. Em 539 a.C., criaram o primeiro documento que pode ser considerado uma declaração de direitos humanos, estabelecendo princípios como igualdade entre raças, línguas e religiões. Também foram responsáveis pela concepção do paraíso como o conhecemos, construindo jardins exuberantes por todo o território. Inovaram ao desenvolver sistemas de refrigeração subterrâneos, precursores dos atuais refrigeradores, para conservar alimentos. Além disso, construíram o primeiro canal ligando o Nilo ao Mar Vermelho, conhecido como Canal dos Faraós, inaugurado por volta de 1878 a.C. e utilizado até o século XX. No campo religioso, os persas estiveram entre as primeiras civilizações a adotar o monoteísmo, com o zoroastrismo, uma fé que persiste até hoje. Essa religião introduziu conceitos fundamentais como céu, inferno, juízo final, anjos, demônios e até mesmo a figura de Satanas. O zoroastrismo influenciou até mesmo a cultura moderna, como no caso do famoso músico Freddie Mercury, que seguia essa tradição. O filósofo Friedrich Nietzsche, por sua vez, inspirou-se nessa crenca para escrever sua obra Assim Falou Zaratustra, publicada entre 1883 e 1884. Diante de tantas realizações, porque o Império Persa foi praticamente apagado dos registros históricos. Como esse império alcançou tanto poder? E por que os gregos o retrataram de maneira tal negativa? A antiga capital persa, Persepolis, por exemplo, foi destruída por Alexandre o Grande. Que motivos levaram historiadores como Montesquieu, Gibbon e Curzon a difamar a Pérsia na narrativa ocidental? As vitórias gregas nas batalhas de Salamina e Plateia foram celebradas como triunfos da democracia e da liberdade. Esses eventos permitiram que a cultura grega se tornasse o modelo dominante em áreas como arte, teatro, filosofia e historiografia. Durante o Iluminismo, pensadores como Charles de Secondat e Denis Diderot reforçaram a ideia de que a liberdade era uma característica inata dos povos europeus, enquanto a escravidão seria típica dos asiáticos. Outros intelectuais, como os autores da Constituição dos Estados Unidos, repetiram a nocal de que os persas representavam uma ameaça despótica à Europa. Em 1889, o jovem parlamentar britânico George Nathaniel Curzon viajou pela Pérsia e visitou as ruínas de Persepolis. Para ele, aquelas construções eram um testemunho da arrogância persa, um povo que, em sua visão, não possui as qualidades necessárias para governar o império. Curzon acreditava que o declínio da Pérsia era inevitável, mas que foi preciso um líder como Alexandre para acelerar seu fim. Essa perspectiva reflete não apenas um eurocentrismo, mas também uma tendência a retratar outras culturas como inferiores, algo que influenciou até mesmo o ensino acadêmico nos séculos XIX e XX. Mas por que os gregos desvalorizaram tanto o Império Persa? Vários fatores contribuíram para isso. Primeiro, havia uma necessidade psicológica e moral de reafirmar a superioridade cultural grega diante de um inimigo considerado bárbaro, ou seja, que não falava sua língua. Reconhecer virtudes no adversário poderia enfraquecer o orgulho da sociedade grega. Em segundo lugar, a caracterização dos persas como tiranos e bárbaros servia como um exemplo negativo, uma advertência sobre como um governante não deveria agir. Em terceiro lugar, o desprezo pelos persas cumpria uma função ritualística, elevando os guerreiros gregos a um status quase divino após suas vitórias. Por fim, essas narrativas também tinham um caráter lúdico, servindo para entreter o público em momentos de lazer. A preservação da história grega se deve a uma longa cadeia de transmissão. Primeiro, os reinos macedônios, herdeiros de Alexandre o Grande, se empenharam em conservar e disseminar a cultura grega. Depois, romanos, bizantinos e árabes fizeram o mesmo. Tanto os europeus medievais quanto os renascentistas e iluministas valorizaram profundamente a literatura grega, copiando e preservando suas obras. Se algum desses elos tivesse sido indiferente ou hostil à cultura grega, grande parte desse conhecimento poderia ter se perdido. A trajetória do Império Persa, assim como a de outros impérios da Antiguidade, passou por diferentes fases. Inicialmente foi governado pela dinastia Aquemenida, fundada por Ciro o Grande. Em 550 a.C., após incorporar o Império Medo e conquistar regiões como Lídia, Síria, Judeia e territórios que hoje correspondem ao Afeganistão,
Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, Ciro consolidou seu domínio. Uma de suas campanhas mais significativas foi a conquista da Babilônia, iniciada por volta de 539 a.C. Após vencer a Batalha de Opis e tomar as cidades de Sipar e Babilônia, Ciro contou com o apoio do clero babilônico, que estava em conflito com o rei Nabonido devido às suas reformas religiosas. Após a vitória, Ciro adotou uma política de clemência, poupando os reis devotados, uma prática iniciada por seu avô Astiages. Nabonido foi poupado, o culto ao deus Marduk foi restaurado e os judeus foram libertados da escravidão. Com a expansão do império, foram criadas cerca de 20 satrapias, províncias administradas por governadores locais que garantiam um controle sobre os vastos territórios persas. Restos de cerâmica e inscrições que sugeriam a presença de tropas persas na região, levantando novas dúvidas sobre o paradeiro exato do exército. Independentemente da localização final, o episódio reforçou a ideia de que as campanhas militares de Cambises II foram marcadas por desafios logísticos e resistência local, contrastando com a eficiência expansionista de seu pai. A instabilidade interna do império se agravou com a notícia da morte de Cambises, ocorrida em circunstâncias igualmente obscuras. Fontes gregas, como Herodoto, relatam que o rei teria se suicidado após receber a falsa informação de que seu irmão Bardi havia usurpado o trono. Outras versões, porém, sugerem que Cambises foi assassinado por um de seus generais, possivelmente por ordem de um nobre persa chamado Gaumata, que se passou por Bardia para tomar o poder. Esse golpe desencadeou uma crise sucessoria que só seria resolvida com a ascensão de Daio I, um parente distante da linhagem Aquemenida, que reivindicou o trono alegando descendência de um ramo secundário da família real. Daio I consolidou seu poder após uma série de batalhas contra os pretendentes rivais, incluindo Gaumata, que foi executado. Para evitar novas rebeliões, o novo rei implementou reformas administrativas profundas, como a padronização do sistema de pesos e medidas e a criação de uma moeda imperial, o darico de ouro, que facilitou o comércio em todo o império. Além disso, ele dividiu as satrapias em distritos menores, supervisionados por funcionários leais, e estabeleceu um sistema de estradas reais, como a famosa Via Real Persa, que ligava Susa a Sardes, permitindo uma comunicação mais rápida entre as províncias. A tolerância religiosa, herdada de Ciro, foi mantida, mas Dário também promoveu o zoroastrismo como elemento unificador do império. Embora não tenha imposto como religião oficial, ele incentivou seu culto, associando a Uramá da legitimidade de seu governo. Essa estratégia reforçou a ideia de que o rei persa era um instrumento divino, responsável por manter a ordem cósmica e a justiça na Terra. As mulheres na corte de Dário continuaram a exercer influência significativa. Sua esposa, Atossa, filha de Ciro, desempenhou um papel crucial na política imperial, atuando como conselheira e mediadora em conflitos. Outras mulheres da nobreza persa também ocupavam posições de destaque, como a rainha Mai, que frequentemente intervinha em questões de sucessão e alianças matrimoniais. Nas províncias, as mulheres persas mantinham direitos econômicos, podendo herdar propriedades, administrar negócios e até mesmo liderar oficinas de artesanato, como evidenciado por registros administrativos encontrados em Persépolis. A expansão territorial sob Dário atingiu seu auge com a conquista da Trácia e da Macedônia, além de campanhas na Índia e no Vale do Indo. No entanto, seu maior desafio veio da Grécia, onde as cidades-estado jônicas, sob domínio persa, se rebelaram em 499 a.C. A revolta, apoiada por Atenas e Eretria, levou Dário a lançar uma expedição punitiva contra a Grécia continental. Embora tenha conseguido vencer a batalha de Maratona em 490 a.C., a resistência grega mostrou as limitações do poderio persa em territórios distantes e culturalmente distintos. A morte de Dário em 486 a.C. marcou o início de um novo ciclo de instabilidade. Seu filho Xerxes assumiu o trono e, determinado a vingar a derrota anterior, lançou uma invasão em larga escala à Grécia em 480 a.C. Apesar de sucessos iniciais, como a destruição de Atenas, as derrotas nas batalhas de Salamina e Platéia forçaram os persas a recuar, consolidando a reputação da Grécia como um adversário formidável. Esses reveses, somados a rebeliões no Egito e na Babilônia, enfraqueceram gradualmente o império, preparando o terreno para seu declínio nas décadas seguintes para sufocar a insurreição, adiando temporariamente seus planos de uma nova campanha contra a Grécia. Enquanto isso, os atenienses, cientes de que a ameaça persa não havia sido eliminada, iniciaram um ambicioso programa de fortalecimento militar. Sob a liderança de Temístocles, a cidade investiu na expansão de sua frota naval,
construindo 200 triremes, embarcações rápidas e manobráveis, ideais para o combate em águas estreitas. Essa estratégia não apenas aumentava a capacidade defensiva de Atenas, mas também refletia uma mudança fundamental na forma como os gregos encaravam a guerra. A supremacia naval poderia ser tão decisiva quanto a forca terrestre. Enquanto Dário reorganizava suas forcas, a morte o surpreendeu em 486 AC, deixando o trono para seu filho Xerxes e, diferente de seu pai, que havia priorizado a consolidação interna do império após as rebeliões, Xerxes herdou um reino estável e recursos vastos, mas também um desejo ardente de vingança contra os gregos. Para garantir o sucesso de sua campanha, ele ordenou a construção de pontes flutuantes sobre o Helesponto, uma façanha de engenharia que ligaria a Ásia à Europa, e escavou um canal no Monte Athos, evitando assim o naufrágio que havia destruído a frota de seu antecessor. Essas obras, além de demonstrarem o poderio persa, revelavam uma obsessão. Xerxes não apenas queria derrotar a Grécia, mas humilhá-la. A invasão começou em 480 AC com um exército de proporções nunca antes vistas. Fontes antigas, como Herodoto, falam em números exagerados, mais de 1 milhão de soldados, mas estimativas modernas sugerem algo entre 100 mil e 300 mil homens, acompanhados por uma frota de centenas de navios. O avanço persa foi implacável. Cidades gregas ao norte, como Tessalia e Belcia, renderam-se ou foram subjugadas, enquanto Esparta e Atenas, as duas potências que se recusaram a se submeter, preparavam-se para o confronto. Os espartanos, liderados pelo rei Leônidas, escolheram o desfiladeiro das Termópilas como ponto de resistência, onde 300 guerreiros, apoiados por alguns milhares de aliados, enfrentaram o exército persa durante 3 dias. Apesar da derrota esmagadora e da morte de Leônidas, a batalha tornou-se um símbolo de coragem e sacrifício, atrasando o avanço persa dando tempo para que os gregos organizassem sua defesa. Enquanto isso, Temístocles convenceu os atenienses a abandonar sua cidade, evacuando a população para a ilha de Salamina. Quando Xerxes chegou a Atenas, encontrou-a praticamente deserta, exceto pelo templo da Acrópole, que foi incendiado em um ato de vingança. A destruição, porém, não trouxe a vitória esperada. No estreito de Salamina, a frota grega, inferior em número, mas superior em tática, atraiu os navios persas para águas apertadas, onde sua superioridade numérica tornou-se um obstáculo. A manobrabilidade dos triremes gregos, combinada com o conhecimento local das correntes, resultou em uma derrota devastadora para Xerxes, que assistiu à destruição de grande parte de sua frota do alto de um trono improvisado nas colinas. A derrota em Salamina forçou Xerxes a recuar para a Ásia, deixando seu general Mardonil no comando de um exército reduzido. No ano seguinte, em 479 AC, os gregos uniram-se novamente para enfrentar os persas na Batalha de Plateia, onde a infantaria espartana, liderada pelo regente Pausanias, aniquilou as forcas remanescentes. No mesmo dia, a frota grega obteve outra vitória decisiva em Micale, destruindo os navios persas ancorados na costa jônica. Essas derrotas marcaram o fim das ambíguas persas na Grécia, consolidando a reputação dos gregos como defensores da liberdade contra a tirania. Apesar do fracasso militar, o Império Persa manteve sua coesão interna por mais um século e meio. Xerxes, porém, nunca se recuperou do golpe à sua imagem. Seu reinado, antes marcado pela grandiosidade, tornou-se sinônimo de excessos e fracassos. Após sua morte em 465 AC, assassinado em uma conspiração palaciana, o Império entrou em um período de instabilidade, com disputas sucessorias e revoltas provinciais que enfraqueceram gradualmente sua estrutura. Ainda assim, a Pérsia permaneceu uma potência formidável, capaz de influenciar o jogo político grego, como demonstraria mais tarde ao financiar Esparta na Guerra do Peloponeso. Mas a glória dos dias de Dário e Xerxes jamais seria recuperada. Com a morte de Dário e em 486 AC o trono persa passou para seu filho Xerxes I, que herdou não apenas um império vasto, mas também uma série de desafios não resolvidos. Antes mesmo de consolidar seu poder, Xerxes teve de enfrentar uma revolta na Babilônia, liderada por um rebelde chamado Belshimani, que se autoproclamou rei. A repressão foi implacável, as muralhas da cidade foram parcialmente demolidas e o templo de Marduk, símbolo da identidade babilônica, foi saqueado. Esse episódio revelava uma mudança na política persa. Se Dário havia buscado conciliar com as províncias, Xerxes adotava uma postura mais centralizadora e punitiva. Mas o verdadeiro teste para o novo rei seria a Grécia. Motivado tanto pelo desejo de vingar a derrota persa em Maratona quanto pela ambição de expandir as fronteiras do império, Xerxes reuniu uma das maiores forças militares da antiguidade. Fontes gregas, como Herodoto, falam de um exército com mais de 1 milhão de homens, número certamente exagerado, mas que reflete a magnitude da empreitada.
Em 480 AC, Apos construíram uma ponte de barcos sobre o Helesponto atual Dardanelos. Xerxes cruzou para a Europa à frente de suas tropas. A campanha começou com vitorias. Em Termópilas, os espartanos de Leônidas foram aniquilados, e em Artemisil, a frota grega recuou. Atenas foi saqueada e seus templos incendiados. No entanto, a sorte mudou em Salamina. A estratégia naval de Temístocles, que atraiu a frota persa para águas estreitas, resultou em uma derrota desastrosa para Xerxes. O rei, que assistia à batalha de um trono montado em uma colina, viu suas embarcações serem afundadas ou capturadas. A derrota não apenas quebrou o impeto persa, mas também expôs as fragilidades de um império que dependia de contingentes heterogêneos e comandantes muitas vezes desunidos. Xerxes retirou-se para a Ásia, deixando seu general Mardonil para continuar a campanha. Mas a resistência grega, agora unificada sob a liderança de Atenas e Esparta, infligiu uma nova derrota aos persas em Plateia em 479 AC, selando o fracasso da invasão ao ponto de volta à Pérsia. Xerxes dedicou-se a projetos grandiosos, muitos deles iniciados por seu pai. Em Persépolis, concluiu a Apadana, um salão de audiências com colunas imponentes, e ergueu a Porta de Todas as Nações, um monumento que simbolizava a diversidade do império. Em Susa, ampliou o Palácio de Dário, incorporando elementos arquitetônicos egípcios e mesopotâmicos. Essas obras, porém, não conseguiam mascarar as tensões internas. O reinado de Xerxes foi marcado por intrigas palacianas e descontentamento entre a nobreza. Em 465 AC, o rei foi assassinado em seu próprio palácio por Artabano, comandante da Guarda Real, que acusou o príncipe Dário, filho mais velho de Xerxes, de ser o mandante do crime. O plano, no entanto, saiu pela culatra. Artaxerxes I, outro filho de Xerxes, descobriu a conspiração, executou Artabano e assumiu o trono. O novo rei enfrentou imediatamente uma crise sucessoria. Seu meio-irmão Estaspes, governador da Bactria, rebelou-se, alegando que Artaxerxes havia usurpado o direito de Dário. Enquanto tentava sufocar a revolta no leste, Artaxerxes viu-se diante de uma ameaça ainda maior no Egito. Lá, Inaro, um príncipe libio aliado aos atenienses, liderou uma rebelião que expulsou as guarnições persas e proclamou a independência da província. A resposta persa foi lenta e dividida. Primeiro, Artaxerxes tentou uma aliança com Esparta para distrair Atenas, mas as negociações fracassaram. Em seguida, enviou um exército sob o comando de seu tio Aquemenes, que foi derrotado em Papremis, onde o próprio general morreu. A frota persa, por sua vez, foi destruída pelo ateniense Caritimides em uma batalha naval perto do delta do Nilo. A situação só começou a se reverter em 456 AC, quando Artaxerxes mobilizou um exército de 200.000 homens e uma frota de 300 navios, comandados por generais experientes como Megabizo II. Após um cerco de 2 anos à ilha de Prosopitis, onde os rebeldes se refugiaram, os persas desviaram o curso do Nilo, deixando os navios gregos encalhados e vulneráveis. Inaro foi capturado e levado para Susa, onde permaneceu prisioneiro por 5 anos. A rainha Maia Mestriz, que culpava os atenienses pela morte de Aquemenes, pressionou Artaxerxes a que lhe entregasse Inaro e 50 gregos sobreviventes para executá-lo. A rebelião egípcia foi esmagada, mas o império pagou um preço alto. Além das baixas militares, a Pérsia perdeu o controle temporário sobre o Egito e viu sua influência no Mediterrâneo diminuir. A relação com a Grécia, por sua vez, entrou em uma nova fase. Após décadas de conflitos, Atenas e a Pérsia chegaram a um acordo conhecido como Paz de Calias, em 449 AC. Embora historiadores modernos questionem a existência formal do tratado, é certo que as hostilidades diretas cessaram. As cláusulas, conforme descritas por fontes como Diodoro Siculo, incluem a autonomia das cidades gregas da Ásia Menor, a proibição de navios persas no Mar Egeu e a renúncia de Atenas a intervir nos assuntos persas. Em troca, a Pérsia reconhecia a hegemonia ateniense sobre a Liga de Delos. O acordo, porém, não significou o fim das tensões. Esparta, desconfiada do poderio ateniense, manteve-se à margem, e a Pérsia continuou a financiar revoltas contra Atenas quando lhe convinha. O equilíbrio instável durou até o surgimento de uma nova ameaça, a Macedônia. Em 336 AC, Filipe II, que havia unificado a Grécia sob seu domínio, foi assassinado, deixando a seu filho, Alexandre, um exército treinado e uma missão clara: vingar as humilhações sofridas pelos gregos nas mãos dos persas. Alexandre cruzou o Helesponto em 334 AC com cerca de 40.000 homens, enfrentando as forças de Dário III em 3 batalhas decisivas. A primeira, no rio Graníco, resultou em uma vitória macedônica que abriu o caminho para a Ásia Menor. A segunda, em isso, viu Dário fugir do campo de batalha, abandonando sua família e tesouros. A terceira, em Gaugamela, em 331 AC, foi a mais sangrenta.
apesar da superioridade numérica persa, a disciplina da falange macedônica e a genialidade tática de Alexandre selaram a derrota do Império. Dário III tentou reorganizar suas forças, mas foi traído por seus próprios satrapas, que o assassinaram em 336, esperando assim obter clemência de Alexandre. O conquistador, porém, não perdoou a Traical. Após capturar os assassinos, executou-os e proclamou-se sucessor legítimo dos reis persas. A queda de Persepolis, incendiada em um ato simbólico de vingança, marcou o fim do Império Aquemenida, mas a conquista de Alexandre não foi apenas militar. Ele adotou costumes persas, casou-se com uma nobre local e incentivou seus generais a fazerem o mesmo. O objetivo era criar um império híbrido, greco-persa, que unisse as tradições do Ocidente e do Oriente. Infelizmente, a morte prematura de Alexandre em 323 a se impediu que esse projeto se concretizasse, deixando um legado de fragmentação e novas guerras entre seus sucessores. A queima de Persepolis, ordenada por Alexandre em um gesto que muitos historiadores interpretam como retaliação pelo incêndio de Atenas pelos persas em 480 AC, selou o destino do Império Aquemenida. Nos séculos seguintes, surgiram inúmeras teorias sobre as verdadeiras motivações por trás desse ato. Teria sido uma decisão calculada, um acidente ou resultado de uma noite de excessos. O certo é que a destruição da cidade simbolizou não apenas o fim do domínio persa, mas também o início da hegemonia grega no Oriente Médio. Com ela, perdeu-se não só uma capital política, mas também um centro cultural que guardava séculos de conhecimento e tradições. A escassez de registros sobre a cultura persa no Ocidente não é mera coincidência, mas resultado de duas forcas históricas. Primeiro, os próprios monarcas aquemenidas moldaram sua imagem pública com cuidado. Documentos como o Cilindro de Ciro e as Escrituras de Dário, por exemplo, apresentam uma narrativa oficial que exalta suas vitórias militares enquanto minimiza derrotas ou o papel de seus adversários. Essa estratégia de propaganda, aliada à produção de textos burocráticos e religiosos gravados em materiais duráveis como a cerâmica, criou uma versão parcial da história, focada nos feitos dos soberanos e não em suas contradições. Em segundo lugar, a fragilidade dos suportes utilizados para registrar perspectivas alternativas contribuiu para o apagamento de vozes dissidentes. Enquanto os textos oficiais eram esculpidos em pedra ou argila, relatos críticos sobre as motivações dos reis persas, muitas vezes escritos em papiro, couro ou outros materiais perecíveis, foram perdidos em incêndios, saques e guerras. A destruição de Persepolis e de outros centros urbanos e religiosos ao longo dos séculos eliminou não apenas monumentos, mas também narrativas que poderiam ter oferecido uma visão mais complexa do Império. E como associar os persas a uma oposição ferrenha à democracia grega, mas essa ideia não resiste a uma análise mais cuidadosa. Na verdade, os aquemenidas costumavam respeitar as estruturas políticas e religiosas dos povos conquistados. Cidades gregas da Ásia Menor, como Mileto e Éfeso, mantiveram suas instituições democráticas sob domínio persa, o que sugere que a narrativa de um conflito ideológico entre gregos e persas foi, em grande parte, construída posteriormente. Se os aquemenidas tivessem incorporado a Grécia continental ao seu império, é provável que a democracia ateniense não fosse suprimida, mas adaptada ao sistema de governo local que já funcionava em outras regiões. Vale lembrar, no entanto, que a própria democracia grega não era um modelo de igualdade. Atenas, seu maior símbolo, era uma sociedade profundamente escravista onde mulheres e estrangeiros não tinham direitos políticos. Se os persas tivessem vencido as guerras médicas, é possível que o tráfico de escravos fosse reduzido e que as mulheres ganhassem maior autonomia. Afinal, o Império Aquemenida já demonstrava, em algumas regiões, uma política mais inclusiva em relação ao gênero. Mas esse é um cenário que a história nunca pode testar. Diante desse panorama, surge uma pergunta inevitável. Como uma dinastia que governou territórios tão vastos e diversos conseguiu se manter no poder por mais de 2 séculos? Os persas compartilhavam com os gregos tracos como o expansionismo, a prática da escravidão embora em escala menor e conflitos internos. No entanto, sua longevidade se deveu a uma combinação de fatores estratégicos. Eles permitiam que as províncias mantivessem certo grau de autonomia, respeitavam as religiões locais e investiam em infraestrutura, construindo estradas e rotas comerciais que facilitavam a circulação de mercadorias e ideias. Além disso, pagavam salários justos a trabalhadores, independentemente de gênero, e alguns de seus reis demonstravam moderação no tratamento de inimigos derrotados. O Império Persa não foi apenas um gigante militar, mas também um experimento de governança que, apesar de suas contradições, soube administrar a diversidade. Seu legado, embora ofuscado pela narrativa grega, oferece lições valiosas sobre como a tolerância e a adaptação podem sustentar um império por gerações.